Venho de uma família pobre, trabalhadora. Minha militância política começou a partir da minha própria realidade, né? Eu não sou um playboy de classe média que decidiu entrar na política para ganhar dinheiro, para aparecer. Só quero colocar aqui, né, que primeiro o Jones já começa fazendo ataques levianos, a insinuação de que não sou um playboy de classe média que entrou na política para aparecer. Primeiro da minha trajetória, a trajetória da minha família, né? Tenho um avô que nasceu e morreu catador de latinha, outro corte rápido. Outro avô caminhoneiro, também morto no latrocínio, uma das principais razões pelas quais eu tenho uma militância tão forte em relação à segurança pública no nosso país, né? Um pai que trabalhou durante 30 anos como metalúrgico, depois foi empreender. Uma mãe que trabalhou a vida inteira como garçonete, como faxineira, como massoterapeuta, como dona de casa. Então eu não tive toda essa infância e essa vida privilegiada que o Jones Manoel sempre quer colocar. Como não poderia deixar de deixar também minha solidariedade ao deputado Glauber Braga, deputado federal, que é o melhor do Brasil, que está sofrendo perseguição do Arthur Lira, que ameaça cassar o seu mandato, numa articulação feita também em parceria com o MBL, né, uma articulação criminosa. O Arthur Lira, que é um bandido, né, tentando caçar um parlamentar honesto, combativo e contra a corrupção, como é o Glauber. E outro ponto, falar que Glauber Braga, melhor deputado do Brasil, é uma piada. Eu até questionaria, você conhece os números de Glauber Braga em relação a relatorias de projeto de lei, em relação a projetos aprovados, em relação a projetos barrados? Os números deles são absolutamente nulos, mesmo dentro da própria esquerda. Quando você compara nos rankings de esquerda, né, como o Congresso em Foco, por exemplo, que sempre premia a bancada do PSOL, Glauber Braga sempre fica na lanterninha com uma produtividade absolutamente nula. Mas o deputado se doeu e defendeu o Arthur Lira, porque o ataque a Glauber é fundamentalmente isso, é defender o Arthur Lira, que é ele que está perseguindo o Glauber. Você parece burro! É uma falácia de dizer que atacar o Glauber Braga é defender o Arthur Lira. Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? A atuação parlamentar do Glauber Braga, ele agrediu uma pessoa dentro do próprio parlamento, não tem absolutamente nada a ver com eu fazer nenhuma defesa de nenhuma prática e de nenhum esquema de Arthur Lira. Então, assim, é uma falácia pura e simples e aberta, escancarada para todo mundo que quiser ver. Kim Kataguiri votou contra o PL 2788 de 2019, que criminalizava o rompimento de barragens por negligência. Veja, Brumadinho, cidade destruída, 272 pessoas morreram, prejuízos bilionários para as pessoas, para as pequenas e médias empresas e tal. E aí, deputado, você diz que é contra a impunidade, você diz que é contra a criminalidade, porque você foi um dos poucos deputados que votou a favor de não punir empresário mafioso que destrói a vida de milhares de pessoas. Você precisa separar, e esse projeto não separava, o que é uma barragem de rejeitos, o que é uma barragem de mineração, para uma barragem de infraestrutura de hidrelétrica. Eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental. Esse projeto, sim, instituía a pena muito dura para qualquer desastre ambiental causado por negligência, por omissão, por imperícia, em caso de barragens de rejeitos, porque a barragem de rejeitos é um passivo, é um prejuízo que aquela empresa precisa arcar e que precisa ter uma atuação do Estado para fiscalizar e garantir a manutenção daquela barragem, diferente de uma barragem de hidrelétrica que é um passivo. O próprio negócio da hidrelétrica depende daquela barragem. Se aquela barragem não funcionar, aquele negócio vai dar prejuízo, então são tratamentos distintos para situações distintas. E aí, eu perguntaria para você, se você acha razoável, depois de você fazer o EIA, de você fazer o RIMA, de um estudo de licenciamento ambiental, você destinar 10% de compensação ambiental e parte de 10% dessa compensação ambiental ser utilizada com a justificativa de você proteger o meio ambiente para construir estádio de futebol e para reformar a Câmara de Vereadores. Vocês viram que o deputado não respondeu a pergunta. Você que não respondeu a minha pergunta. Se você acha razoável, no EIA-RIMA, depois do estudo, você gastar dos 10% que você gasta com compensação ambiental, 80% desse dinheiro não vai para o meio ambiente. Eu queria até perguntar se você sabe o que é um EIA-RIMA. Se você sabe o que é um processo de licenciamento ambiental, você sabe o que significa o EIA-RIMA? Você sabe o que significa o processo de licenciamento ambiental? Você sabe o que significa você relatar um projeto maior na Câmara dos Deputados, que depois vai superar a legislação que foi aprovada anteriormente, porque o posterior prevalece sobre o anterior? Eu queria saber se você entende essas premissas básicas para saber se a gente consegue debater. Porque se você não sabe o que é um EIA-RIMA, como é que eu vou debater com você? O que é um EIA-RIMA, Jones Manoel? Esse projeto foi aprovado, a imensa maioria da Câmara dos Deputados votou a favor e só 62 deputados votaram contra para proteger os empresários da mineração e, no caso específico, a Vale. O deputado Kim Kataguiri foi um dos que votou contra para endurecer a regulação penal, endurecer as penas para empresários que de maneira negligente provocam rompimento de barragens. Ele não explicou até agora por que ele votou contra esse projeto. E o EIA-RIMA nada. Acabou meu tempo.
Ah, entendi. Não deu já- tempo de responder. Primeira pergunta aqui. Beleza. E eu quero aproveitar e perguntar pra você, você já chegou a afirmar que os liberais, né, deveriam sofrer pena de trabalho forçado. Seus adversários políticos poderiam, se você tá negando, eu tô aqui com o print, posso mostrar. Que os seus adversários liberais seria uma boa ideia os liberais ficarem em campos de trabalho forçado. E que também, numa revolução, né, mortes são naturais, são uma contingência comum, acontecem, né, e dentro do seu projeto revolucionário, mortes poderiam acontecer normalmente. Eu perguntaria pra você, dentro desse projeto revolucionário, você vencendo uma prefeitura de São Paulo, você, por exemplo, eu, como um liberal, e pra você, né, um instrumento da burguesia, etc., você me mataria pra fazer a revolução? Seria uma coisa ok, assim, pra você? Deputado, veja, eu defendo, por exemplo, penas muito duras para empresários que, em nome do lucro, negligenciam a segurança e afundam cidades como Brumadinho. Você votou contra para proteger os empresários. Eu, por exemplo, defendo penas muito duras. E quem mata é justamente a ganância capitalista, né? Mais de 270 pessoas morreram e você não explicou por que votou contra. Eu já respondi, mas vou responder de novo porque eu votei contra o projeto de lei, porque ele não separa uma coisa que é técnica e que o Jones não entende, porque não tem conhecimento, porque ele não sabe nem o que é um estudo de impacto ambiental com relatório de impacto ambiental. Peça fundamental em preservação de meio ambiente. Quem se diz preocupar com o meio ambiente deveria saber uma coisa elementar dessas. Mas vou repetir, porque não separava a barragem feita de mineração com a barragem feita para hidrelétricas. E reforço. Ah, você é contra a punição para empresário. De quem foi o relatório do licenciamento ambiental que aumentou a punição para os empresários? Eu que aprovei dentro da Câmara dos Deputados, né? Não sei se foi falta de conhecimento seu, mas a minha lei é muito mais estruturada e com uma punição, com punições administrativas maiores, incluindo também as repercussões criminais do projeto de lei que você citou. A Erundina aqui, por exemplo, em São Paulo, fez a melhor prefeitura da história de São Paulo. A Erundina, por exemplo, fez um programa revolucionário de moradia popular, até hoje nas periferias de São Paulo. A Erundina é muito lembrada. Em relação a elogio ao governo da Erundina, que a Erundina é muito lembrada na periferia até hoje. Claramente você não anda na periferia de São Paulo, porque, olha, eu vou para Parelheiros, vou para o Parque de Taipas, várias comunidades daqui, inclusive onde o MBL possui ONGs de trabalho de assistência social, e não tem ninguém falando bem, ninguém lembrando de Erundina, pelo contrário. Os planos diretores aprovados, formulados e levados a cabo pelos governos da Erundina jogaram os mais pobres ainda mais para a periferia, com menos saneamento básico, com menos acesso à energia elétrica, com menos acesso a esgoto, com linhas de ônibus piores, aumentando o tempo que eles passam dentro do transporte público e piorando a sua condição de vida de maneira geral. A gente está em 2024, só 4% da alimentação das crianças, 1 milhão de refeições servidas pela Prefeitura de São Paulo, são de alimentos orgânicos. Então as crianças estão comendo comida com agrotóxico. Uma das prioridades seria garantir uma alimentação digna, de qualidade, à base de orgânicos, porque conecta a política de educação, que é fundamental a criança bem alimentada para aprender, conecta a política de defesa do meio ambiente, conecta a política de saúde, menos agrotóxico, menos doença, menos câncer, menos problemas na área da oncologia. Orgânicos preservam o meio ambiente, diminui desmatamento. A produtividade do orgânico é muito menor do que a produtividade do alimento comum. Você desmataria muito mais, você destruiria muito mais o meio ambiente se você implementasse alimentos orgânicos 100% para todo mundo, seja em escola, seja em repartições públicas, seja na iniciativa privada ou no mundo inteiro. O desmatamento aumentaria justamente porque você não teria o controle de pragas que você tem hoje com os pesticidas, que inclusive em doses legais. Hoje nunca houve nenhum caso de prejuízo à saúde pelo uso de pesticida em doses legais permitidas pela legislação. O que há são problemas de saúde causados pelo excesso fora da lei. Você votou a favor do PL do veneno, né? Que segundo dados da Fiocruz, uma das instituições públicas mais importantes e respeitadas do Brasil, o PL do veneno libera o uso de agrotóxicos, comprovadamente causa câncer, com substâncias cancerígenas, e não existe nenhum estudo que garanta um nível de consumo seguro dessas substâncias. Novamente, o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo inteiro. Vários agrotóxicos que estão proibidos na União Europeia, proibidos nos Estados Unidos, proibidos na China, são consumidos no Brasil. A bancada ruralista, né, a ideia deles de passar a boiada, apresentou esse projeto de lei, ampliou o uso de agrotóxicos. Ministério do Meio Ambiente, Fiocruz, várias instituições renomadas falando, ó, isso aqui é irresponsável. O deputado Kim Kataguiri foi e votou a favor, junto com a bancada ruralista. É uma mentira quando você coloca que o projeto de lei libera agrotóxicos. O projeto de lei não libera nada. O projeto de lei, ele traça um procedimento, né, de uma fase só, que é o mesmo procedimento utilizado pela União Europeia, que você tanto coloca. Nós estamos unificando o nosso procedimento com o procedimento da União Europeia, para ele não ter que passar em 3 fases distintas e passar por um único canal, mas sendo escrutinado pelas mesmas instituições que escrutinam hoje os defensivos agrícolas. Então eu não estou excluindo nenhuma análise
análise de periculosidade, não estou excluindo nenhuma análise de prejuízo à saúde. Todas as instituições que antes faziam o escrutínio dos defensivos agrícolas continuam fazendo com a aprovação do PL dos defensivos agrícolas. Eu desafio você a dizer uma instituição que deixa de dar parecer em relação aos defensivos agrícolas no PL que nós aprovamos. Nós simplesmente simplificamos o procedimento administrativo. Não há nenhuma nova leniência, nenhuma nova permissão, nenhuma nova facilidade para você aprovar substâncias perigosas. E veja só, contradição que você entra, porque você coloca, olha, aqui no Brasil tem substâncias que são proibidas, né, na União Europeia, que são proibidas nos Estados Unidos, justamente porque o procedimento deles de aprovação de novos defensivos agrícolas, que são cada vez menos agressivos e cada vez mais produtivos, é mais célere. A gente demora mais para aprovar o uso de novas moléculas aqui no Brasil, e justamente por isso que a gente tem proibições, né, que a gente utiliza produtos atrasados, e muitas vezes, né, o produtor recorre a contrabando para utilizar os produtos mais modernos que possuem no mercado. Então, há uma contradição entre o que você coloca da nossa demora, da nossa burocracia, dos procedimentos administrativos pelos quais o produtor precisa passar hoje, e em relação ao procedimento que nós estamos igualando o procedimento da União Europeia. E veja, um dos países, né, mais longevos do mundo, com os alimentos mais saudáveis do mundo, com os hábitos mais saudáveis do mundo, com as melhores expectativas de vida, que é o Japão, usa N vezes mais agrotóxicos nas suas produções do que o Brasil.